Esse lado que o PT mandou fazer um porto em Cuba, não é? O Porto do Mariel. Bilhões foram gastos, né? Isso a gente, É, a gente sabe muito bem pra que é isso, né? Eles vão pagar de volta? pra que Negocia- funciona? Que nada! Esse porto serve pra quê lá em Cuba? Olha, falam que é pra tráfico, mas eu não tenho documentos pra provar. Caralho! Então, Porra. sim, mas a ditadura cubana mexe com tráfico. Ah, faz sentido. Mexe com tráfico. No livro do ex-guarda pessoal de o guarda-costas do Fidel, ele amava o Fidel, tanto que toda a família foi embora, ele foi o único que ficou em Cuba pela lealdade que ele tinha com o Fidel. Até que um dia ele ouviu uma conversa, sem querer, do Fidel com Um traficante. traficante. E foi aí que o mundo dele desabou e ele falou, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, longe da minha família, dando a minha vida por um cara desse. E aí ele fugiu, foi preso, porque pegaram ele tentando fugir, e depois que foi solto, conseguiu fugir de vez para os Estados Unidos e escreveu um livro. Ele já morreu, mas o livro é sensacional, recomendo que... Como é o nome do livro? A Vida Secreta de Fidel, se não salvo engano. Tem que ver em espanhol. Em espanhol. A Vida Secreta de Fidel. E aí, ele conta, né, que o Fidel mexia... a Vida Secreta de Fidel. Entendi. As revelações de seu guarda-costas pessoal. Pô, Então- da hora. É muito bom. Acho que no Brasil, não sei se tem para vender, mas de fora tem como comprar. E aí ele conta que o Fidel mexia com tráfico. E os filhos do Fidel têm negócios em Espanha e tudo isso. E falam que o Porto de Mariel é para essa finalidade também. Que loucura, né? E ele também financiou essa porra. para mandar dinheiro para a ditadura, né? Porque foram bilhões de reais Ah, sim. que foram É um ponto, mandados é uma puta para infraestrutura Cuba. foda. E o Brasil arcou com a dívida. Porque Cuba não pagou. Por isso que eles ficam com esse negócio de embargo econômico, embargo econômico. É para justificar o calote que ele dá nos outros países. Cuba, o país é conhecido... O país não, mas a ditadura é conhecida como caloteira. Não pagam. Pedem empréstimos. Ai, não temos dinheiro para pagar à vista, pelo embargo, papapá. Nunca pagam a dívida. Aí o Brasil pagou 2 vezes esse empréstimo aí. Primeiro quando emprestou e depois teve que, né, arcar com essa dívida. Estamos aqui, estamos na segunda geração da ditadura lá em Cuba. Cara, mais de 60 anos de ditadura. Já passou Porra. Fidel, aí o Raul, né, da Aham. família, e aí o Dias-Canel, amigo desde sempre dos Da ditadores da família. Você acha que um dia abre? Olha, vai ser difícil. Você acha que é só com Revolução Armada? Eu acredito. Só Revolução Armada. Como você vai tirar uns ditadores do poder, meu? E outra coisa, Tu tem isolando que ser Cuba. muito ruim, tu tem que ser muito filho da puta pra caralho pra tu ser um ditador, tá ligado? E tipo, assim, foi o primeiro era um filho da puta do caralho. Aí depois foi o irmão dele O que era Bananinha. que era um filho da Eu falo puta que o do Bananinha. caralho. Aí agora vem um terceiro irmão, que não é nenhum nem outro, tá ligado? Ele só é um filho da puta do caralho. Então, porra, assim, por isso que eu penso que aqui no Brasil é muito difícil isso daí, porque tu precisa ser muito filha da puta do caralho pra tu meter uma dessa, sabe? Mas assim, o pensamento comunista eu vejo que está aumentando, está crescendo muito aqui no Brasil, me assusta. Muitos influencers que se dizem marxistas, leninistas, com muito seguidor e engajamento nas redes sociais. Então a desinformação é muito grande. E muitos pedem essa ideologia no Brasil. Então eu não acho tão difícil, não. Mas sobre isso, você acha que deve ser assim? O que Deixar, você deixa as acha? pessoas... O que o PT ganha financiando ditaduras como a de Cuba, Nicarágua? O que eles ganham com isso? Será que não é Capital apoio político, né? depois pra Sim. cá? Parece horrível isso. Tem cubano infiltrado aqui. Por exemplo, no programa Mais Médicos, eles mandavam infiltrados pra cá. Então não duvide que tem infiltrados aqui. No exército na Venezuela tem infiltrados. Cubanos. Sim. Quando tem revoltas na Venezuela, cubanos são enviados para lá para controlar o povo. E quando tem em Cuba, os venezuelanos são enviados para Cuba para controlar o povo cubano. Então, é assim que funciona. Tem infiltrados, eles têm infiltrados em todos os países, acredite. Caralho. Imagina, então a gente pode... Bom, pelo que tu tá falando, então, é um risco real a gente voltar... A gente passar a ser uma Venezuela. Cara, a gente tá perdendo a nossa liberdade. Você não pode criticar um Uma togado. parada que o Monarca ia falar. Como que
você chama isso? Quanto ao... Assim, a gente tá falando sobre liberdade de expressão e tal, e ele ia te perguntar sobre os influenciadores marxistas. Que, bom, eu imagino que a tua pergunta ia ser... deixa eles falar, não é? Claro, claro. Eu sou defensora da liberdade. Por mais besteiras e abobrinhas que você fale, você tem seu direito de falar isso. Por mais que seja burra essa ideia que você está defendendo, né? Porque quem é marxista, quem se diz marxista, ou é burro, ignorante ou mau caráter. Não tem outra. Não tem outra. Até uma certa idade, você ser marxista, ok, ai, que bonitinho, igualdade, papapá, liberdade utópica, né? Porque liberdade nunca... liberdade não, é igualdade. Igualdade nunca existiu, nunca vai existir. O ser humano é desigual por natureza. Um melhor que o outro, um com mais possibilidade de crescer, papapá. Sempre vai ter desigualdade. Então, até uma certa idade, você defender igualdade, ok, bonito, que legal. Depois disso, é burrice, é mau caratismo. Acabou. A Não tem verdade outra. é que não dá pra... igualdade É burrice. só você não chega. Você defendeu uma ideologia como o comunismo, cara, que cala tua boca depois que os caras tomam o poder. Quem que em sã consciência defende isso? Você tá defendendo que calem a tua boca. Mas é bem isso que a galera tá defendendo hoje em dia. No Twitter tem muita gente que... E pior que muitos deles são jornalistas verificados. Mas é que as universidades estão tomadas, né? Um erro que eu vejo na intervenção militar foi que eles, para governarem em paz, deixaram as universidades, né, para os professores. Então, foi tomado tudo. Desde a época da intervenção militar, as faculdades, as escolas estão tomadas. Então, foi muita lavagem cerebral, foi aos poucos mesmo. A esquerda, ela teve paciência. O trabalho deles foi de formiguinha, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. E o que eu falo que a direita precisa deles a paciência também e ir ocupando os espaços como a esquerda ocupa desde, né, 1900 e bolinha aí. Mas tu concorda que a esquerda não é um salto lógico também a gente pensar que se a esquerda vai pro poder, a gente automaticamente vira comunismo? Não acho isso. Não acho isso também. Mas o cenário que a gente está vivendo no Brasil se encaminha sempre para uma ditadura. É um pré-candidato falando que vai regular os meios de comunicação, pelo amor de Deus. E aí não é preso. Uma pessoa que ameaça a liberdade de expressão abertamente não é preso. Você acha isso normal? Eu acho. E aí outro que fala, sei lá, vou invadir... Não, aí outro que fala, vou invadir o STF é preso. E outro que... é ameaça à democracia, querer invadir o STF. Se eu falar, vou invadir o STF, aí é crime, tem que ir preso porque tá ameaçando a liberdade. E agora o pré-candidato que fala que vai regular os meios de comunicação pode falar isso abertamente e não é ameaça à democracia? Eu acho que os dois podem falar abertamente, entendeu? Se o cara tá insatisfeito com o STF, ele pode falar abertamente. Eu também defendo isso. Sim. Eu acredito que cada um tem que falar o que bem entender, o que acredita. Não pode ser crime você falar o que você pensa. Mas a galera quer que seja crime. Não, mas sabe o que é pior? Não é nem crime Eles querem que seja crime só pro lado... deles, mas vai ser sempre dos dois lados. O pior não é nem a lei. Tem um aspecto dessa parada que a gente não tá olhando, mas que é igualmente importante, é que agora existem grandes empresas que meio que controlam a praça pública digital. Você tem o YouTube, Monopólio. o Facebook, o Twitter, o Instagram, todas essas empresas. É. Hoje, o ser humano interage socialmente, em sua maioria, através dessas plataformas. Portanto, o que acontece de discussão pública, acontece lá. E hoje em dia, eles têm o poder de filtrar o que é permitido estar na plataforma deles ou não. E cada vez mais eles estão utilizando esse filtro e fazendo uso de algoritmos para meio que guiar o discurso público para uma direção que eles acreditem que seja melhor para eles ou para a humanidade. Duvido que seja para a humanidade, tá? Mas tem gente que acredita. Mas que é melhor para eles e para o negócio É o deles perigo e tal. do monopólio, né? Por isso que eu falo que a concorrência tem que aumentar sempre. Então, como está concentrado aí entre eles mandam e desmandam. E você tem que se submeter a isso. Será que pelo fato deles estarem ocupando um espaço público, que eu acho que quando a discussão na internet se torna o principal veículo de discussão pública da sociedade, e eles controlam, eles têm o monopólio desse espaço, será que isso não acarreta em alguma regulamentação do controle desse espaço deles? Talvez, eu acho que talvez seja necessário leis que não vão restringir o que a gente fala, mas sim
garantir que a gente possa falar. Possa falar o que quiser, entendeu? Tem que ter... Uma garantia fundamental, né? Da vida, isso. Exato, um mas não direito existe natural. hoje em dia. Mas não existe hoje, né? É um direito natural. Tipo, por exemplo, nos Estados Unidos tem a primeira emenda, que é a liberdade de expressão, é a primeira emenda. Sim. Entendeu? Sim. E aqui no Brasil, não. A gente tem, inclusive, na lei, crimes contra a honra. E honra é algo totalmente Essa Constituição subjetivo. brasileira, eu defendo que ela tem que ser mudada. Não sei se agora é o cenário ideal. Eu tenho medo. As pessoas que estão aí, né, na Câmara, no Senado, tinham medo de ser mudado. Se decidir antes de mudar uma Mas coisa tão forte precisa assim. ser mudado com certeza, porque tem muitas lacunas. Só de não garantir liberdade de expressão como Então, garantia isso dá máxima de direito um a direito, várias interpretações. Eles podem interpretar do jeito que eles bem entenderem. E aí tomar as decisões, por mais absurdas que sejam, baseadas no que interpretaram da Constituição. Então, ela tem várias falhas, essa Constituição, e com certeza precisa ser mudada. Sim, e a gente está vivendo um mundo que essas empresas agora cada vez mais cerciam a discussão e controlam. Existem muitos criadores hoje em dia que eles têm certo medo de falar certas coisas. Eu dou um exemplo que é bem claro e ninguém pode discordar de mim, porque todo mundo já viu isso. Sim. Muitos influenciadores se controlam para não falar a palavra coronavírus Sim. nas suas palavras. Porque o algoritmo pega essa palavra e corta o engajamento. Por que eles ficam com medo de falar uma palavra? Esse é o poder que as plataformas têm quando eles criam regras que cerciam a opinião de uma forma burra. Falar coronavírus por algum motivo é um flag lá que vai... O Trump perdeu as redes dele, né? E aí o Talibã lá tá com as redes dele intacta, pode falar o que quiser e tudo certo. Mas eles falam um monte de merda nas redes do Talibã? Meu, um ditador mata. O cara mata pessoas, decapita. Mas aí eu defendo que ele tem que ter rede mesmo. Mas aí ele tem a sua liberdade de ir no Twitter, de falar e tudo, mesmo sendo um ditador. Acredito que o Trump tem o direito dele, ex-presidente dos Estados Unidos, Eu eleito. também acho de um absurdo. ter Também a acho rede absurdo dele. terem Até banido hoje o ele não Trump. conseguiu de volta as redes sociais nas plataformas. Eu acho Isso absurdo. em É um 2021 absurdo. é ser banido do convívio social. Exatamente. Né? Tudo acontece na internet, né? Quando É. caiu, foi mês passado que caiu. Meu, eu me senti assim, em outro planeta. O que está acontecendo no mundo, né? Sim, A gente fica... não sei viver mais. Exatamente. Tudo acontece nas redes sociais. Até para emprego, muita gente, né, na pandemia, ficou sem emprego e tal, e conseguiu uma fonte de renda através da internet. Então, cada dia tá mais importante na vida das pessoas, né? Essas plataformas. Lá na faculdade que tu estuda lá, a galera se alinha mais com o que tu pensa ou tá mais pro outro lado? Tem cara? muito esquerdista. Entre mais de dinheiro a pessoa é, mais esquerdista. Porque aí não tem noção da realidade. Engraçado, porque Entendeu? eu ouvi um cara falando pra mim que Tem tudo todos de- os direitistas são ricos. Não. Não mesmo. Aqui em São Paulo, uma grande parcela da classe média alta é bolos. Vota no bolos. É assustador isso. Porque eu tenho uma teoria, que essas pessoas que têm mais dinheiro, elas têm acesso à faculdade. E outras mais pobres, né? É mais difícil. Então, as faculdades estão tomadas pela esquerda. A doutrinação é full. Aí eles são doutrinados. E por isso saem da faculdade com essa crença. E também porque muitas vezes não querem que outras pessoas alcancem o que eles alcançaram. E a esquerda é assim, né? Eles querem só para eles. Só concentrar a riqueza neles e o resto que se dane aí pobre. Entendeu? Essa é a minha teoria. Eu vejo muitas pessoas que são pobres e são de direita também. Não, sim, eu conheço muitas, mas aí essas pessoas, elas conhecem uma realidade, né? Que esses riquinhos não conhecem. É a realidade de acordar 6 da manhã para ir trabalhar, ralar, pagar sua própria faculdade. Aí eles não têm tempo para pensar essas abobrinhas. Quem tem tempo é quem é filhinho de papai e mamãe, paga as contas e tem tempo de sentar e pensar essas abobrinhas, por exemplo. Faz sentido. Tem uma questão dessa parada de direita e esquerda que eu gosto sempre de discutir, porque eu acho que é legal, é interessante como conceito, entender que existem talvez 2 polos de pensamentos que são claramente definidos, mas não tem um elemento desse direita e esquerda que me incomoda muito socialmente, que ele acaba dividindo a gente em 2 tribos. Entendeu? E a gente acaba falando assim, eu sou de esquerda, eu sou de direita. E a gente começa... Dividir para conquistar. Exato. E a gente começa a criar uma polarização e essa ferramenta só, tipo,
deixou de ser positiva como um conceito para elucidar a mente de uma pessoa e começou a ser mais algo que fecha a mente, coloca a pessoa numa caixa, Mas entendeu? quem faz isso é a esquerda. Porque, assim, foram 14 anos de PT, era só a esquerda viva no país e tal, e os conservadores com medo, né? De falar, olha, eu sou conservador, de se assumir conservador. Então, quando começou a acontecer isso, que os conservadores começaram a falar, opa, você também é conservador, e começaram a se abraçar, entendeu? E a formar essa família conservadora, começou essa polarização. Opa, são inimigos e tal. Porque o país não estava acostumado a ter dois pensamentos. Era só esquerda, só PT, PT, PT. E isso tinha que acontecer, é normal da democracia. Ter quem pensa de uma forma e quem pensa de outra. Agora, os que eu vejo que são mais radicais são as pessoas de esquerda. Por exemplo, eu vejo mesmo no meu dia a dia amigos que param de me seguir porque são de esquerda e falam que eu sou radical, mas eu continuo seguindo a pessoa. Quem para de seguir são eles. Quem vai lá e comenta no meu post, eu feliz da vida lá, comentando sobre política, sobre o que eu acredito, vai lá, faz um textão refutando o que eu falei. Eu não faço isso na rede dele, entendeu? Então eu vejo que essa polarização vem mais da esquerda do que da direita. E o radicalismo também. Tudo bem, mas você concorda que tem uma parte da direita que comprou essa polarização e gosta dela? Porque e isso pra mim é um problema? Porque, tipo, se for parar pra dividir todos os seres humanos em grupos de possíveis pensamentos, eu acredito que a gente conseguiria chegar em mais que duas categorias, entendeu? Pois é, mas é o seguinte, a direita é muito nova no país. É um bebê de colo, eu falo. A esquerda é adolescente, a direita é um bebê de colo. Então, eu acredito que tem que ter esses dois extremos para depois chegar Num num consenso. consenso. Entendi. Tem que ter um fortalecimento do frio outro aqui. ponto. Tá frio, peraí. Tá bem gelado aqui. O problema é que vai desligar as câmeras, né? Se esquentar. Dá um casaco pra ela. Pelo menos nas mãos. Meu Deus, tá bem frio. Que essas câmeras são chatas que se não deixar geladíssimo, elas apagam no meio do programa. Sério? Elas superaquecem. Câmera fresca. E aí os convidados têm que sofrer o Gente, inferno toda do hora que eu gelo. te vejo com esse boné, parece MST, juro. Quando eu cheguei botar aqui, eu falei, meu assim, Deus. agora eu pareço você o é Sérgio entrevistada Malandro. por MST. Esse barbão ainda, né? Ô, companheiros. Companheira. Não, que eu tenho todos os dedos. Não, companheira. Mas o que vocês estavam falando aí, pô? Que eu tava no banheiro. Tava falando da polarização. É, da Polarização. polarização. Eu tava falando o quão eu... às vezes acho que a gente entra numa discussão que não é positiva pelo fato dessa tribalização dos dois polos políticos. entendeu? Mas quando era só esquerda, as pessoas não achavam problema, né? Confesso que quando tava rolando esse negócio que era só a esquerda, eu era só um moleque jogando videogame, não tava muito interessado. Eu acho que a internet ainda não estava madura o suficiente também. Né? Eu acho que agora as pessoas estão usando o espaço mesmo para falar. E isso que você falou é interessante, que teve a esquerda, estamos tendo agora uma direita, mas o objetivo é chegar num consenso. Sim. Né? Que é o ideal da democracia. Né? Que as pessoas conversem sem chamar fascista, Sim. não sei o quê e tal. A gente conseguir chegar no meio termo ali onde as Professor opiniões... em sala de aula parar de chamar o presidente de genocida, por exemplo. Tudo isso tem que parar. Mas tu Entendeu? concorda que ele tem a liberdade de chamar o presidente de genocida? Em sala de aula, será? Isso influencia. Professor é visto como, né, o rei da sala de aula. Imagina. Mas acho que chegar não e tem falar como um negócio você desse. querer que Eu os acredito que essas professores não coisas influenciem quem os- tem os que alunos. falar é pai e mãe. Mas Cabe à família, o professor tá lá para dar a aula de Penso- matemática, português. Por que você acha que o analfabetismo funcional aumentou tanto no Brasil? Porque o aluno vai para a sala de aula, aprende tudo, até invadir prédio com o senhor Boulos, e não aprende o básico de ler e interpretar o que tá lendo. Ó, eu acho que o professor não pode colocar como currículo escolar Bolsonaro ou genocida, entendeu? Ser um negócio, tipo, da instituição que ele tá trabalhando. Agora, se ele deu a hora do recreio, do lanche, e ele tá conversando com os alunos e quer expor Não, opinião... em sala de aula. Eu falei em sala de aula, Não, durante a em aula. Tem durante a aula. vídeos. Tem vídeos disso. Não sou eu que tô Mas não inventando. como matéria do colégio, né?
Não. Não. Mas Como opinião do tem professor. que ser enquadrado em crime, isso. Ele dá a Considerado opinião dele. crime. Não, acho Em que sala deve. de aula. E daí? Do nada. O cara tá ensinando português, vem e fala isso. Eu acho que tinha que ser o É direito do professor. doutrinação. Quando eu tava no ensino médio, o professor substituto chegou lá, falando não sei o que de Cuba e tal. Aí toda a sala ficou me olhando assim, começou a dar risada. Ele, o que tá acontecendo? Ah, professora, ela é cubana. O cara me olhou, calou a boca e começou a dar a aula. Pra você ver como eles sabem que eles estão fazendo coisa errada. Mas fazem mesmo assim. Mas quando ficou sabendo que era cubana, calou a boca e começou a fazer o que é do trabalho dele. Ele é pago para dar aula de português, de história. Não é pago para ficar falando de política em sala de aula. É que se a gente fosse tirar todo professor que tem uma opinião, que dá uma opinião meio bosta durante a sala de aula, esse é o problema. É o mesmo problema Mas da qual a censura. necessidade disso? Não, eu também acho que não é legal. Qual a Eu necessidade? concordo com você. Eu acho que o professor, se for professor de matemática, sentar a bunda e dar aula de matemática. Mãe. Antigamente a escola era um lugar para pai e mãe deixar o filho falar: estão num lugar seguro, onde vão aprender a conviver em sociedade, onde vão aprender português, onde vão aprender matemática, para sair do colégio, conseguir uma universidade e ser alguém na vida. Antigamente era isso. Atualmente não. Atualmente, meu Deus do céu, o que meu filho está aprendendo em sala de aula? Ai, meu Deus do céu. Entendeu? Os professores querem ocupar um lugar que cabe aos pais ocupar, e não aos professores. Quem educa é pai e mãe. Quem tem que ensinar sobre sexo é pai e mãe, não é professor. Entendeu? Eles querem invadir isso. Eu acho que Igual a Débora Duprá, que defendia, a Débora Duprá, a procuradora, ela falava que estudante, aluno, não é propriedade dos pais, e sim do Estado. Olha que absurdo. Caralho. Olha que absurdo. Primeiro achar Ela que o estudante é perseguia propriedade. conservador. Caraca, isso é bem impressionante. Ela perseguia conservador e tudo mais. Então, assim, é um absurdo. Pra mim o principal problema... É propriedade de pai e mãe. Não, com certeza. O problema que eu tô pondo aqui não é nem esse. É tipo, eu acho que a gente não pode criar um ambiente onde, por mais que seja burra a opinião do professor, ele não tenha a oportunidade de expressar, mesmo que ele esteja em sala Eu de acho que o aula. principal problema, na verdade, não é o cara expressar a opinião dele, sim impedir que o aluno pense o contrário. Se o professor pega e começa a Tira caçoar nota. de você... aí é um problema. É um Mas problema. é isso que acontece. A gente Não, não, mas pode isso é um ser problema. ingênuo. É isso que acontece. Isso é um problema. É isso que acontece. Isso tem que ser regulamentado do jeito que o professor ele tem que tratar todo mundo igual. Ele não pode cercear a liberdade do aluno de se expressar na sala de Não aula também. acontece. Eles vão tirar nota. E aí, como o aluno vai provar que é perseguição política? Tá. Não tem. Aí cabe o colégio, a diretoria, afastar o cara se estiver percebendo, se muitos Já alunos aconteceu isso alguma reclamarem e vez? tal. Nunca. Bom, eu já não sei, mas realmente seria um problema. Ô, tá com dificuldade aí pra abrir o bagulho? Nada, que eu não tava querendo comer ao vivo, mas tô Ué? metendo. Vou comer. Deixa eu ver se Eu tô comendo ao vivo aqui, eu não tô nem aí, pô. Depois já faz no vídeo. Cubana, voz de garfo. Cubano aproveitando que não tá em Cuba. E aí, como tá o chat aí? Muito xingamento? Deve a audiência ter. aqui é esquerdista. Deve A ter, deve audiência ter. aqui de vocês, É minha esquerdista. gente, olha, adoro internet, Mas capitalismo, Mas eu acho de que esquerda. esse espaço aqui, acho que as pessoas verem... Pô, vamos dizer que sejam esquerdistas. O fato de ter alguém aqui falando algo que é o contrário que eles pensam, eu acho que é muito positivo. No Claro. sentido que, pelo menos, as pessoas vão começar a... Vai ter uma pulguinha atrás da orelha. É isso que eu falo, Sabe? que a direita erra nisso. A direita, ela só fala pro público conservador. Pro público que já acredita, Mas a esquerda defende também. e concorda com as ideias. Eu acho que a Eu acho que a esquerda- direita, perfeito. acho que a direita ainda fala mais com Eu com também todo acho. mundo que a A esquerda. gente, quando começou o podcast, a gente tinha muita dificuldade de falar com A esquerda vai esquerda. ocupando os espaços. A esquerda vai ocupando os espaços. Mas eles não queriam vir no Flow no começo. A É. gente só conseguia falar com pessoas de direita. Eu achava que isso aqui era esquerdista, do Flow. Cara, eu acho que é Por que só que eu você tenho que acha isso. Porque no Twitter, a esquerda vai... Acho que é porque o Monark curtiu um tabaco orgânico. Deve ser por isso que tu achava. Então, eu sou muito defensora disso, da direita falar com outros públicos, e não só com quem já concorda com o que você fala. Entendeu? Eu não acho que... Eu acho Então eu que tenho esperança que alguém aí que tá me xingando vai ouvir Mas alguma tão fala minha e xingando, vai gente? falar. Cara, aqui tem de tudo. Mas tem de tudo. E o Mas chat vai- da Twitch? Meu,
tem os dois também. Tem gente que eu recebo no meu Instagram e fala assim, nossa, eu comecei a te seguir só pra dar risada das besteiras que você postava, mas agora você me converteu, agora eu virei de direita. Sério, sério, tem muita gente assim, e jovem, porque o meu foco é jovem. Eu me sinto muito feliz, foi o lançamento do livro do Constantino, semana passada, e tinham duas irmãs, uma de 12 e outra de 13, me lembraram as minhas irmãs, que minhas irmãs, nossa, têm mais ou menos essa idade, e chegaram, meu, sou tua fã, assisto o teu vídeo, papapá. Eu fiquei tipo, meu Deus, uma criança de 12 e outra de 13. Então é uma geração que não está perdida. Eu fico muito feliz com isso, de conseguir trazer informação para essas pessoas, porque